Olá, no ar direto para você, mais um diálogo com os candidatos à presidência da República e hoje nós transmitimos direto do Palácio da Alvorada com o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Presidente, muito obrigada por nos receber aqui no Alvorada, que é a sua casa. Muito bem-vindo também à Rede Vida. É uma satisfação falar com a Rede Vida. Um público seleto, que tem opinião, tem posição, e todos nós sabemos o que está em jogo por ocasião dessas eleições. A gente quer o simples. O que é o simples? Respeitar a família, respeitar a criança na sala de aula, respeitar a propriedade privada, tá? Falar não ao aborto, é coisa simples. Pois é, presidente, e quais são as suas prioridades do seu plano de governo, caso o senhor seja reeleito? Que prioridades o senhor vai implementar no Brasil? Primeiro, nós passamos 2 anos que o mundo todo deu alguns passos à retaguarda. Nós começamos a recuperar isso aí, somos um dos melhores países do mundo nesse quesito, na questão da economia. Quem podia imaginar, a gasolina está em muitos locais abaixo de R$5, está não abaixo de 4. Isso daí movimenta a economia e a inflação também, que vai para baixo por causa disso. É a geração de emprego, não há dúvida. Nós somos o 7º país mais digital do mundo, o jovem já começa a ter um espaço melhor na sociedade, ele começa a montar o teu negócio. Cada vez mais a gente busca atender a população como um todo sem interferência do Estado. Eu não quero que ninguém procure o governo federal para fazer alguma coisa. Nós estamos dando a liberdade para essas pessoas fazerem alguma coisa. Isso já está refletindo na taxa de desemprego no Brasil, que está lá embaixo. A média nossa de criação de emprego por mês está acima de 200 mil. Quem podia imaginar isso? Muitos críticos falavam que isso só poderia acontecer em 23. E está acontecendo agora. Você dando a liberdade à população e dando a oportunidade, ela por si só se coloca na sociedade, se arruma, vai atrás de ganhar o teu salário ou montar a sua empresa e vai cuidar da tua vida. Essa que é a intenção nossa. Em relação aos jovens, o senhor citou os jovens, o que eles podem esperar de um segundo governo de Jair Bolsonaro? Olha, como eu falei para você, como nós somos o 7º país mais digitalizado do mundo, já tem um espaço bem melhor do que tinha no passado. Você pode ver. Até 2010, você levava 3 a 4 meses para abrir uma empresa. Hoje você leva 1 dia para abrir uma empresa. E grande parte das pessoas são jovens, são mulheres que estão se apresentando para o mercado. E a economia está aquecida. Se você comparar, por exemplo, a renda, o chama PIB, do Brasil em relação ao mundo, nós estamos muito bem, é sinal que o povo está trabalhando. O PIB tem a ver com o trabalho das pessoas, serviços e bens produzidos. Isso, aumentando isso, reflete no PIB, ou seja, é uma população cada vez mais ativa. Eu tenho visto nas minhas andanças pelo Brasil que há, no semblante das pessoas, algo diferente. Ou seja, já voltaram à situação pré-pandemia. A pandemia tem que ficar no passado, uma coisa terrível, muita coisa errada foi feita, mas é a vida que segue, é a vida que segue. Então o jovem vai por aí. Você pode ver, nós não conseguimos aprovar nos primeiros 2 anos nossos a carteira verde e amarela. Devemos aprovar agora nos próximos meses. O que é isso? Permite o emprego ao jovem, que até 29 anos de idade, que o patrão possa pagar menos encargos trabalhistas e o jovem vai ter seu emprego e vai ganhar experiência para que, depois dessa idade, ele possa, de fato, se integrar no mercado de trabalho ou abrir a sua empresa. Presidente, outro tema muito caro à comunidade católica é a defesa da vida. Como é que o senhor pretende trabalhar esse tema, especialmente no que se refere ao aborto? Olha, tem 2 questões, Quem pode decidir favoravelmente ao aborto é o Congresso ou o próprio Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Quando eu indiquei o André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, eu falei que ia indicar um evangélico, ele é uma pessoa que ele é a favor da vida desde a concepção. O Cássio também. Então, quem porventura assumir o governo ano que vem, ou se for eu, outra pessoa, a gente vai indicar mais 2 em 23. No meu caso, um dos pré-requisitos para ir para o Supremo é não ser abortista.
Então a gente elimina de vez a possibilidade da Suprema Corte legalizar o aborto, como foi legalizado ano passado na Colômbia. Então, por aí a questão do aborto. Se o parlamento vier aprovar, eu acho muito difícil, Denise, você já passou por lá, mas vamos supor que aprove. A gente tem o poder de veto e fica muito difícil derrubar o veto de uma proposta nesse sentido. Acho que por enquanto, sem a participação do Supremo Tribunal Federal, que pode levar um revés no ano que vem, nós estamos livres da liberação do aborto no nosso país, que para quem tem fé, né, para quem tem a sua religião e acredita, sabe que a vida não pode ser banalizada dessa forma. No meu governo está garantido qualquer política favorável ao aborto ir para frente. E como é que o senhor pretende combater a fome e a miséria num país de tantas desigualdades como o Brasil? O que é possível fazer a mais, além do que já foi feito até agora? O outro candidato foi em Santa Catarina esses dias e falou que lá tinha 500 mil pessoas passando fome. Foi num programa de televisão, foi prontamente rebatido. Tem gente que passa fome? Tem, mas não nesse número todo. Famílias abaixo da linha da pobreza, quando começou a pandemia, tinha um percentual, aumentou durante a pandemia e agora já voltou a cair. Por quê? E está num nível abaixo de quanto nós assumimos. Por quê? Dado o Auxílio Brasil. O que diz aí as entidades? Que pobreza é aquela pessoa que vive abaixo de 1,9 dólares por dia. São mais ou menos R$20, né? Nós já pagamos, são R$10, na verdade. Nós já pagamos o dobro disso no Auxílio Brasil. Então, a pessoa que, porventura, está passando essa necessidade, ela pode recorrer ao Auxílio Brasil e vai ganhar o dobro daquilo que se diz, né, que é a pessoa que vive na linha da pobreza. Agora, tirar as pessoas da linha da pobreza é um trabalho gigantesco. Então, pessoas que foram, ao longo dos anos, acostumadas a não se preocupar ou o Estado negar uma forma dela aprender uma profissão. E nós pensamos e trabalhamos de forma exatamente diferente. Quando nós criamos a Lei da Liberdade Econômica lá atrás, é para permitir qualquer pessoa abrir esse negócio. Qualquer. Você quer vender uma carrocinha de cachorro-quente na praça. Você não tem que ter estudo para isso, né, com todo respeito. Você tem que entrar com o pedido de alvará e a prefeitura conceder. A prefeitura levava aí meses ou anos para conceder isso. Com essa nova lei nossa, não só um cachorro-quente na praça, uma senhora que abrir, por exemplo, um salão de beleza, ela entra com o pedido de alvará assim, em 30 dias. A prefeitura não conceder, ela está autorizada a começar a trabalhar. Então aí você começa a combater realmente as ditas desigualdades. Nós agimos de maneira diferente do outro lado. O outro lado quer manter as pessoas pobres para mantê-las sob seu domínio, né? Dando, muitas vezes, apenas dando alguma coisa e não dando a vara para ela pescar. Você pode ver, com o Bolsa Família até o ano passado, tinha família que ganhava R$60 por mês. Se ela, porventura, conseguisse um emprego, ela perdia o Bolsa Família. Nós acabamos com o Bolsa Família, criamos o Auxílio Brasil, R$600 no mínimo, e se qualquer pessoa achar emprego, por 2 anos, ela se mantém ganhando o Auxílio Brasil, inclusive ganhando mais de R$200 por mês. Daqui a 2 anos vai ser reanalisada a situação dela. Se ela perder o emprego, continua no Auxílio Brasil. Caso contrário, daí sim que ela venha a perder. Presidente, em relação à moralidade administrativa e combate à corrupção, o que vem de novo aí por aí num possível segundo mandato? Olha, o combate à corrupção é uma marca do nosso governo. Você não aponta corrupção no nosso governo. Eu sempre digo que se aparecer, te ajuda a investigar. As denúncias que aparecem não conseguem ir para frente porque não tem qualquer indício de materialidade. Como, por exemplo, aquela CPI da Covid, né, disse que eu iria me corromper aí na questão da Covaxin. Não compramos uma dose, não gastei $1. Então, não passou na primeira fase a possível compra da Covaxin, até porque era mentira, não tinha vacina para vender. O pessoal oferecia, mas não tinha para entregar. Então, o combate à corrupção, nos ministérios mais importantes no início, né, nós botamos a tal de compliance, ou seja, tudo quanto é contrato, tudo quanto é negócio, acima de um valor X, tem a participação dessas pessoas, que são pessoas que são arregimentadas na Polícia Federal, na CGU, na AGU, tá? Para exatamente fazer esse trabalho e evitar que algo
anormal, vá à frente. A gente não quer ter um prazer de punir nenhum corrupto, né? A gente quer evitar que haja corrupção. Então, continua esse trabalho que estão fazendo até agora e que deu certo. Você pode ver o reflexo nas estatais. As estatais que eram deficitárias ou davam lucro muito pequeno, hoje são lucrativas, né? Hoje em dia, o lucro da estatal, o ano passado, chegou a 180 bilhões de reais. Até há pouco tempo era negativo ou muito pequeno o que a estatal tinha ao final daquele ano dela. Presidente, em relação à relação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, houve uma tensão aí no passado, como é que vai se proceder daqui para frente? Você não vê problema meu com o legislativo. Eu conheço o legislativo, sempre se vai ter oposição. Hoje nós temos praticamente, né, em grande parte das matérias, a maioria nas duas casas. E temos aprovado muita coisa. Já o judiciário se coloca como poder, no caso o Supremo Tribunal Federal, completamente independente. Eles têm um ativismo muito forte. O último agora foi mexendo nos decretos. Os decretos, está lá na nossa Constituição, que é privativo do Legislativo, é questionar os decretos via projeto de decreto legislativo e não o Supremo Tribunal Federal. Você vê, os inquéritos são abertos sem a participação do Ministério Público. O MP está completamente isolado por parte de um ministro supremo, dado a esses inquéritos. Isso tem que ser resolvido, acredito que depois das eleições a gente resolva essa parada aí. Em relação às falas do Papa Francisco, como acolher e atender, por exemplo, a palavra do Papa em relação à defesa do meio ambiente, em relação àqueles 3 T's: teto, trabalho e terra? A terra é a casa de todos nós. Nós somos muito atacados na questão ambiental, se bem que diminuiu a pressão agora. Não é verdade, grande parte, que se divulga o que acontece aqui no Brasil sobre descaso com o meio ambiente. Nós temos talvez a matriz mais limpa do mundo, somos exemplos. Nós brevemente estaremos exportando energia limpa para o mundo. Nós estamos com planejamento, já com pré-contratos assinados, para nós produzirmos energia via eólica na costa do Nordeste. Você pode ver, 2/3 do planeta Terra está da mesma maneira quando Pedro Álvares Cabral pisou aqui em 1500. Fogo. 2/3 do Brasil. Do Brasil, sim. Tá? 80% da Amazônia está preservada. Se toda essa devastação fosse verdade, a Amazônia tinha acabado há muito tempo. Você pega jornais dos anos 90 e diz que nos anos 2000, 2010 ia acabar a Amazônia. Você vê isso aí, né? Então nós fazemos a nossa parte, mas não podemos esquecer, por exemplo, na região amazônica tem mais de 20 milhões de pessoas que têm que sobreviver. São ribeirinhos, né? São caboclos, que precisam ter uma atividade para que ela possa melhor tratar a questão ambiental. Não conseguimos também, nos primeiros 2 anos nossos, o presidente da Câmara é outro, né? E não nos atendia nessa questão. A regularização fundiária, tá? A gente conseguindo, a gente vai ter cada foco de calor no Brasil, tá? Ou cada mudança na vegetação, quando passa de verde para mais escuro, quando há derrubada, você vai saber de quem é o CPF daquela região, com foco de calor, com a mata derrubada. Para poder punir Isso. se tiver Você vai em cima da pessoa. Agora, tem locais que pega fogo todo ano, não é que pega fogo. O próprio ribeirinho, o próprio indígena, bota fogo todo ano. E você não pode considerar um foco de calor no Brasil. Agora, por exemplo, infelizmente, né, quem pagou um preço muito caro com isso foi a França. Agora estão acabando os incêndios na França, que duraram por 40 dias. A gente pergunta para o Marcon, você não conseguiu debelar o incêndio nas suas florestas? Tá? Só a França equivale a 1/3 do estado da Amazônia. E a região amazônica, junto são vários estados. Não conseguiu debelar o fogo lá e fica aqui apontando o dedo para nós. Então a realidade vai aparecendo, passado o tempo, novas tecnologias aparecem. Eu tenho certeza que a gente vai, aos poucos, né, mostrando o que é o Brasil para o mundo. Se falava muito há pouco tempo atrás não comprar produtos do Brasil, porque a alegação era que vinha do desmatamento da Amazônia. Primeiro que é mentira. Outra, se não comprar alimentos do Brasil, eles passam fome. Agora... A própria presidente do OMC falou que sem o nosso agronegócio, o mundo passa fome. Pois é, o senhor fez um discurso na ONU essa semana
Que mensagem o senhor considerou que foi mais importante que o senhor deixou para os outros países e o que o senhor trouxe como lição dessa viagem, tanto dos funerais da rainha e quanto do seu discurso na ONU? Os funerais da rainha foi um momento que você vai prestar solidariedade a um povo. Foi muito bem recebido, conversei 1 minuto com o rei Charles agora, conversei com várias autoridades britânicas, ficaram felizes com a nossa ida. Ou seja, fizemos a nossa parte lá em Londres, né? Nos Estados Unidos, o nosso pronunciamento na ONU tem 2 partes. A parte econômica, onde nós mostramos para o mundo o que é o Brasil de verdade na economia. É um porto seguro para investimentos. E isso já está acontecendo, com muitos dias de fora vindo para cá. E falei também sobre as pautas de costumes, né? Que nós não pretendemos, muito pelo contrário, vamos defender a vida desde a concepção, somos contra a ideologia de gênero, somos contra a liberação das drogas e ofereci aos padres e freiras da Nicarágua asilo no Brasil, como temos oferecido para outros povos aí ao redor do mundo que têm vindo para cá, mostrando o nosso lado humanitário na prática e abrindo as portas para essa outra área. Repudiamos a perseguição religiosa em qualquer país do mundo. Me fiz presente, né, com um padre que me acompanhou aqui de Goiás, até que nos inspirou nessa questão do oferecimento do asilo aos religiosos da Nicarágua. Me fiz presente também, fez presente também um pastor que na reta final sempre nos ajuda a falar de um tema ou outro, um polimento, uma melhora no texto. Ou seja, eles participaram dessa nossa discurso para a ONU, que fica para a história. É o Brasil se apresentando para o mundo. E pelo que eu vi, fui bastante aplaudido lá. Ninguém vai me aplaudir do nada. Logo depois de mim, ocupou a tribuna o senhor Petro, atual presidente, atual e jovem, né, presidente da Colômbia. Defendeu a liberação da cocaína. Metade do pessoal vira as costas para ele. Ele quer defender a cocaína e ainda faz uma comparação esdrúxula, né? Que a cocaína faz menos mal do que o petróleo, dado o gás que você respira. Então, cada país dá seu recado. O nosso recado foi muito elogiado pela imprensa de fora, até porque foi um recado verdadeiro sobre o que é o Brasil de fato e o que ele representa para o futuro da nossa humanidade. Por falar em futuro, presidente, como é que o senhor vê a economia no próximo ano? Olha, o Paulo Guedes é um gênio, realmente. Acho que hoje o pessoal entende porque eu coloquei um apelido nele de Posto Ipiranga. Tudo vai para cima dele. Ele passou maus momentos por ocasião da pandemia. O mundo todo passou por maus momentos. E ele soube conduzir a contento essa questão, né? Inclusive atendendo aos mais necessitados com o auxílio emergencial de R$600. Eu sempre repito, só em 2020 nós gastamos o equivalente a 15 vezes de Bolsa Família. E as mulheres que tinham filhos, solteiras, né, elas ganharam o dobro disso aí. Ou seja, um atendimento mais do que especial e merecido para as mulheres, cabeça do casal. Então, nós sempre tivemos esse cuidado especial com as mulheres. E ele conduziu a questão econômica com muita presteza. Tanto é que os números da economia estão aí. Desemprego caindo bastante, inflação já está sendo anunciada, é certeza, o 3º mês consecutivo de deflação no Brasil. Isso é muito bom. Na Europa é o contrário. Os países, em média agora, multiplicaram por 3 a conta de energia elétrica. Lá em Londres, eu fiz um vídeo num posto de combustível, né? Lá a gasolina está o dobro aqui do Brasil. Olha que eles estão bem mais perto de quem produz e quem refina. Nós não refinamos tudo aquilo que produzimos por questão de corrupção. No passado, onde começaram a fazer 3 refinarias, sumiram com 100 bilhões de reais e não concluíram nenhuma. Então, esse é o recado que foi dado por nós na ONU. É o que discretamente conversamos em Londres com muitos chefes de Estado, que o Brasil é muito procurado, nós somos o celeiro do mundo, somos uma potência em alimentos e seremos em poucos anos uma grande potência em geração de energia limpa para nós e para o mundo. Presidente, em relação ao Nordeste, o que pode esperar? Porque lá a gente vê que as pesquisas, pelo menos, apontam uma liderança do ex-presidente Lula. Como é que o senhor tem sentido a sua campanha no Nordeste e o que esperar, no caso do senhor ser reeleito, o que vem de novo para o Nordeste? Semana passada eu estive em 4 cidades do Nordeste. A última foi Garanhuns.
um local marcante para o ex-presidente, né? Fomos muito bem recebidos, as imagens mostram uma multidão ao nosso lado. O nordestino, cada vez mais, ele entende o que nós fizemos. Nós tratamos o nordestino como cidadão de verdade e não como eleitores, né? Eu até sempre digo, eu não tive 58 milhões de votos, eu tive 58 milhões de pessoas que acreditaram em mim. Eu tenho certeza que, no mínimo, eu teria o dobro da votação que tive no passado no Nordeste. Em alguns locais, até com chance de ganhar. Então, de onde vem isso? Primeiro, tratá-los com dignidade, tratá-los como irmãos de verdade. É levar a verdade para eles. A transposição São Francisco, que era para ter sido concluída em 2012, só foi agora, ou seja, praticamente 10 anos depois. Isso é reconhecido. Estamos abandonando, aposentando o carro-pipa no Nordeste. Isso é reconhecido. Tínhamos obras lá que desde 50 estavam para ser concluídas, barragens, né? A Transnordestina está a todo vapor. Essas eólicas, né, no mar, que já começa a sair do papel, vai ajudar na reindustrialização do Nordeste. Vamos ter energia barata para toda a região. E também é uma região onde a fé fala bastante alto. E nós temos do nosso lado as pautas ditas conservadoras, né? O que nós somos, temos uma posição contrária a outro nordestino que disputa as eleições, né, que já foi presidente por 8 anos no Brasil. É a questão de aborto, ideologia de gênero, uma coisa que pega pesado no Nordeste, né? Eles são muito mais conservadores do que o restante do Brasil. Ninguém quer um filho aprendendo a fazer sexo com 5, 6 anos de idade em sala de aula. Não admite isso. Então, é o que se chama de ideologia de gênero, que é um decreto do Lula de 2009. Então, isso tudo traz esse pessoal para o nosso lado. E mais ainda, o auxílio... Mas um decreto de 2009, é de 99. que sexo em sala de aula... Sim, ensina a fazer sexo em sala de aula. Ideologia de gênero, começou lá. Não é fazer sexo. Estimula a sexualização de criança a partir de 5, 6 anos de idade. Tá? Inclusive com pessoas garotadas do mesmo sexo. Então, isso está tudo no PNDH3 de 2009. São 180 itens. Um outro item fala muito da desconstrução da heteronormatividade. Então, são pautas conservadoras que o nordestino, como o brasileiro como um todo, né, mais o nordestino, não aceita. Por ocasião da pandemia, como eu te disse, né, percentualmente existe muita gente que está no Auxílio Brasil e recebeu auxílio emergencial lá atrás. Então, eles se sentiram acolhidos pelo presidente no momento difícil, como foi da pandemia e como está sendo agora, pós-pandemia, onde eles começam cada vez mais a se reinserir no mercado de trabalho. Deu um valor que, digo, até vale a pena repetir. Até no governo Lula, atualizando os números, equivalia em média a R$190. Hoje está no mínimo R$600. E você, quando pega emprego, não perde o seu auxílio. Então, isso tudo soma com o preço do combustível e traz o pessoal para o nosso lado. Pois é, a gente falou no início da entrevista dos jovens, mas e para as crianças? Porque a gente sabe que educação na época da pandemia, inclusive saiu agora os dados de 2021, as crianças continuam muito mal em matemática, em português, porque não tiveram a escola, né? A conectividade no Brasil todo é uma dificuldade, especialmente para as crianças carentes. O que vem nessa área, presidente? Primeiro, esses números aí você não pode acreditar o meu governo. Eu fui favorável à criança ir estudar. A esquerda toda, o PT, quase unanimidade. Por lá de lá, os governadores preferiram deixar a garotada em casa. Perderam muito. Nós estamos... muitas escolas ficaram fechadas. Sim, sim. O grande problema do ensino fundamental chama-se alfabetização. Hoje nós já estamos conseguindo alfabetizar a criança em 6 meses. Até há pouco tempo eram 3 anos para alfabetizar uma criança, para aprender a ler e escrever. Estamos fazendo 3 anos com métodos usados pelo nosso governo, como o Grafogame, por exemplo. E é um programa que vários países do mundo estão pedindo para nós e nós cedemos gratuitamente para ajudar na alfabetização. Pode ter certeza, com mais 4 anos a molecada vai se alfabetizar no primeiro ano de escola e vai ter um futuro muito melhor do que se previa num passado pouco remoto. Agora, presidente, todo mundo está dizendo, pelo menos muitos analistas, que o ajuste fiscal vai ser uma necessidade, especialmente para 2023. O que o governo fará nessa área, se o senhor for reeleito? Como conciliar o desenvolvimento que o país precisa com a necessidade de economia dos recursos?
Olha, esses analistas erraram todas até agora, todas. Até o Paulo Guedes desabafa. O Brasil está condenado a dar certo. E as políticas que o Paulo Guedes tem apresentado para mim são as melhores possíveis. Né? O nosso orçamento tem um teto. Você vai ter que buscar alguma alternativa, porque algumas despesas crescem e são despesas obrigatórias e você tem que cumprir a legislação. Então, tenho certeza que com responsabilidade fiscal e com a reforma administrativa, que já começamos, ao enxugar bastante a máquina pública, não só em cargos de comissão, bem como não abrindo novos concursos. Então, com essa nova reforma administrativa e uma reforma fiscal por parte do governo, vamos ter recursos para atender todas essas áreas. Não é justo, quando eu tiver capa de um jornal, por exemplo, eu estou cortando o ovo da merenda escolar do ano que vem. Só em 2019, 2020, nós demos mais, a cada ano, mais 400 milhões. Houve mais recursos, então, para a merenda? 21 também, foi muito maior do que isso. E 22 também, não tem problema. Agora faz uma matéria dessa, em cima... Estavam dizendo que em 2023, né? Vai faltar ovo para a merenda. Está de brincadeira. Se pinça coisa no orçamento, né? No orçamento não está escrito dinheiro para comprar ovo. Tá? Não, o pessoal o pessoal sugere que é para isso aí. O orçamento pode ser corrigido no Congresso. Eu tenho que mandar um orçamento dentro do teto. E lá dentro do parlamento a gente pode sim resolver. A responsabilidade passa a não ser minha. Eu não estou em curso em crime de responsabilidade. E a gente resolve essas questões. Nunca deixamos de atender a farmácia popular, a questão da merenda escolar. Tá? É tudo que os mais humildes precisaram. Auxílio Brasil, auxílio emergencial. Nunca deixamos de atender os mais humildes. Então fazem isso para tentando desgastar, porque eu não tenho um bom trânsito junto a grande parte da imprensa brasileira. Né? Mas, repito, os analistas erraram todas até o momento. Você pode ver, toda semana o pessoal projeta uma inflação um pouco mais para baixo, o PIB um pouco mais para cima. Pois é, agora, presidente, nosso tempo infelizmente está acabando. Eu queria que o senhor passasse as suas considerações finais, desse a sua mensagem para o telespectador da Rede Vida. Passamos 2 anos de pandemia, o mundo sofreu muito, o Brasil sofreu, e temos um Brasil de esperança pela frente. Com a criação do PIX, nós não deixamos de inserir, junto aos micro e pequenos empresários, milhões de pessoas que nunca tinham entrado num banco. Nós, quando, por exemplo, titulamos terras para os poceiros, foram mais de 400 mil títulos, essas pessoas foram inseridas na agricultura familiar, passaram a fazer, inclusive, transações bancárias. Eu aumentei por 2, multipliquei por 2, o que o pessoal da agricultura familiar pode vender para o município. Era 20 mil por ano, passei para 40 mil. Mais uma gama enorme de pessoas inseridas no mercado de trabalho. E deixo claro, Denise, esses 400 mil títulos, 80% foram para as mulheres. Até mesmo o Auxílio Brasil, 80% também foi dado para as mulheres. Nós pegamos o pessoal do FIES, um pouco mais de 1 milhão de jovens, e permitimos que eles negociassem uma dívida quase impagável, sendo anistiado, né, sendo perdoado até 99% dessa dívida. Coisas outras nós fizemos. Você pode não dar muito valor, mas tem muita coisa pequena que você pode somar, é muito grande. Nós majoramos a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos. Nós dobramos a pontuação para você perder a sua habilitação, que 20 pontos era muito pouco. Nós digitalizamos, por exemplo, a sua carteira de trabalho, a sua carteira de habilitação. Tá? Mais de 80% do serviço público está digitalizado. Você, a partir do ano que vem, dado o novo marco aí dos cartórios, você vai poder comprar e vender seu imóvel de dentro da tua casa. Você agora já pode fazer a tua prova de vida, né? Você pode fazer, não, você faz, né? Por vários aplicativos, e você não precisa mais pegar um parente teu idoso, acima de 80 anos, acima de 90, e arranjar uma maneira de levá-lo fisicamente a um posto de saúde. Ele faz a prova de vida como? Se ele renovar a carteira de habilitação, marcar uma consulta ao SUS, se ele, por exemplo, aí, votar. Tá? Então, nós acabamos com esse sacrifício do idoso para esses momentos. O governo fez muita coisa. Agora, a gente não tem a divulgação disso tudo. O povo sente e muitas vezes não sabe que foi um trabalho nosso, pensando nele, pensando em facilitar a vida dele, de modo que ele possa realmente, cada vez mais, ter tempo para outras coisas e não para
perder com burocracia no Brasil. Ok, presidente, muito obrigada pela entrevista e para você que nos assistiu, o diálogo com os candidatos à presidência da República fica por aqui. Até a próxima. Obrigada, presidente. Obrigado.